Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar o capítulo 14, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, piedade filial. O mandamento diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso é um acréscimo da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Só que nós não podemos amar ao próximo sem amar pai e mãe. E o termo honrai faz com que os filhos tenham um dever a mais com os seus pais, que é o de ter piedade. A piedade é uma virtude bastante confundida com o sentimento de dó. Dó é sentir uma certa tristeza com o sofrimento de alguém. Mas a piedade é a virtude que mais nos aproxima de Deus, porque além de domar o nosso orgulho e o egoísmo, a piedade é também considerada como o sentimento mais próximo para efetuar o progresso. Sim, a piedade faz com que a gente sofra com a aflição alheia. Mas nós não ficamos somente nesse sofrimento. Com a piedade, nós procuramos fazer alguma coisa a mais para colocar fim ou diminuir essas aflições. Ela dá movimento, ela faz com que a gente haja, procure alguma forma de colocar fim ou diminuir essas aflições. E piedade filial é, então, respeitar, dar atenção, ter consideração, dar repouso na velhice, cercar o nosso pai e nossa mãe de cuidados e carinho. Uma visita, um telefonema, hoje mais uma mensagem, não é? Um abraço inesperado, aquela conversa, a compreensão, aquele não exigir muito por coisas que acontecem por conta da idade. Não é simplesmente dar o necessário, assisti-los com coisas materiais. É retribuir tudo de bom que eles fizeram por nós. É sentimento. Tem pai e mãe que deixaram de comer para dar estudo aos seus filhos, para dar aquela calça jeans de marca ou aquele tênis que tanto queríamos na adolescência. Lembram-se disso? Pagar a faculdade. Muitos deixaram de comer para fazer tudo isso. Então a ingratidão é um dos frutos do egoísmo, e a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta um caráter ainda mais odioso. Se somos homens e mulheres de bem hoje, devemos isso aos nossos pais. É claro que um de vocês pode estar pensando: meu pai e minha mãe nunca me deram nada. Então falaremos o seguinte: o Evangelho está dizendo para você que, independente dos acontecimentos, dificuldades, estamos na família certa, com os pais certos, com os pais que precisávamos ter, os necessários para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual. Nós é que muitas vezes, através de revoltas e indisciplinas, complicamos a nossa trajetória terrena. E essas revoltas e indisciplinas podem ter tido causa em vidas passadas. Então cabe agora a nós sermos pessoas boas, porque aquilo que a gente dá, a gente recebe. É um dever na condição de filhos não reclamar, mas amar, agradecer. Pelo menos agradecer ao fato deles nos terem dado a oportunidade de regressar para quitar alguns dos nossos débitos. Eu sei que muitas vezes isso pode ser difícil para alguns, mas vale a pena tentar, porque só assim iremos entender o porquê que nós estamos nesse ou naquele núcleo familiar.
Será que pais são só aqueles que geraram, os biológicos? Claro que não. Pai e mãe são aqueles que assumiram a responsabilidade de dar amor e deram. Então cabe a nós amar, agradecer àqueles que nos aceitaram, que nos receberam em seus braços e cuidaram de nós. Temos que cuidar do pai e da mãe de coração da mesma forma, com o mesmo carinho e consideração. Aqui vale para avó, avô, tio, tia. E os pais que abandonaram, hein? Não cabe a nós a condição de julgar aqueles que foram embora, que abandonaram. Nós não sabemos a trajetória espiritual de cada um, tá bom? E quanto àqueles pais que já partiram, que já estão do lado de lá, no outro plano espiritual, devemos honrar a memória desses queridos, porque não é pelo fato deles não estarem mais fisicamente entre nós que eles não existem. Continuam existindo e esses espíritos ficam muito gratos, muito comovidos com a nossa lembrança. Isso quando nós recordamos deles com aquele sentimento sadio, alegre, lembrando de fatos e situações que passamos juntos, momentos lindos da vida. Eles gostam, viu? E agradecem. Então, honrar, agradecer até mesmo aqueles que já partiram é nosso dever. Ter piedade filial é ter um sentimento nobre que brota no coração daqueles que se deixam sensibilizar pelo sofrimento dos outros, não só do pai e da mãe. É um sentimento que, segundo Jesus, deveria animar o coração do verdadeiro cristão. Colocar-se no lugar dos semelhantes, fazer o que gostaria que lhe fosse feito, eis um princípio de fraternidade e solidariedade. Jesus, o Mestre, ergueu bem alto esta bandeira. Piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, lembrando que esses anjos são os amigos espirituais. Lembrem-se, não podemos amar ao próximo sem amar a Deus. Não se pode amar ao próximo sem amar pai e mãe. Tudo está interligado. E amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é o maior de todos os mandamentos. A piedade filial muitas vezes vai exigir de nós o perdão. Então vamos perdoar? Nós temos o pai e a mãe que nós fizemos por merecer ao longo de nossas existências, nem mais nem menos, exatamente aqueles que fizemos por merecer. Coragem, fiquem com Deus, tchau.